Bom, gente, estou continuando a gravar a aula aqui. Na verdade, eu continuei a aula, mas deu algum problema no OBS. E aí, quando eu fui olhar, tinha fechado aqui, mas está no finalzinho da aula, acho que falta pouco. Mas vou falar tudo de novo, né? Que eu falei aqui para vocês, né? Vocês não viram, mas vamos continuar, tá? Então, o que eu estava falando é, além da teoria da biogeografia de ilhas, a gente tem outras coisas sendo feitas com ilhas depois da teoria de biogeografia de ilhas, né? Então, uma delas, né, é uma teoria chamada de ecological release ou liberação ecológica, ou relaxamento ecológico, onde pesquisadores eles já viam que existiam alguns outros parâmetros em ilhas, como por exemplo, né, que se você pega o mesmo tamanho das ilhas nos continentes você vai ter mais espécies, nas ilhas você vai ter menos espécies, né? Tendo menos espécies nas ilhas, podem acontecer duas coisas, né? Uma é a compensação de densidade, ou seja, essas espécies elas têm a maior probabilidade de ter uma densidade, né, o número de indivíduos por espaço maior nas ilhas. E a segunda é, tendo menos espécies nas ilhas, você vai ter menos competição. Tendo menos competição, essas espécies elas podem expandir seus nichos, ou seja, comer coisas que não comem no continente, reproduzir de formas diferentes, né, ou expandir a reprodução e usar o ambiente de formas diferentes, né? Expandir a forma que usa o ambiente, a atividade e tal, né? Então, esses parâmetros, os pesquisadores eles já conheciam, né? Vários desses pesquisadores já conheciam, já tinham feito trabalho com compensação de densidade, com expansão de hábitat em ilhas, né? Mas isso não tinha sido condensado numa única teoria, né? Que é a teoria da liberação ecológica e relaxamento ecológico, né? E isso começou a ser testado, né? Então foi testado, por exemplo, com esse lagartinho, que é um geconídeo pequenininho, em ilhas ali da Espanha, né? E esse bicho, por nas ilhas, ele no continente eles são relativamente raros, mas nas ilhas eles são muito, muito, muito comuns, né? São poucas espécies que tem desses bichos em ilhas, mas com uma densidade surreal, né? Que eles têm nas ilhas. O Lotus também viu isso com aqueles anoles, né, nas ilhas do Caribe, que eu já falei isso para vocês sobre os anoles nas ilhas do Caribe. Né, esses anoles em ilhas eles expandem demais o seu nicho, né, ou seja, o seu nicho de uso de ambiente. Né, então, nas ilhas, no continente, eles são restritos, o bicho é topo de árvore, ou o bicho que só ocorre em galho de árvore, o bicho que só ocorre no chão. Quando eles vão para as ilhas que tem menos, eles acabam se tornando bichos mais generalistas e usam novos tipos de hábitat e comem mais coisa também. Né? Então eles expandem seus nichos, né? Num teste de ecological release. Né? Mas esses testes eles foram feitos muitas vezes em ilhas oceânicas, com vários grupos, mas em ilhas dentro do oceano, né? Nessa matriz de água salgada. Só que dentro do continente a gente também tem ilhas, né? Então pode ser, por exemplo, ilhas de mata numa matriz de área aberta, né? Árvores numa área de deserto, né? Ou vice-versa, áreas abertas numa área de mata, né? E assim sucessivamente. E aí eu tenho um amigo, Daniel Mesquita, professor aqui da UFPB, campus 1, ele é do campus, ele foi do campus 4 lá em 2007, depois veio para cá, uh, antes de eu entrar, na verdade, devo minha entrada na UFB a ele. Mas um amigo meu, na época ele estava no doutorado, eu estava no mestrado, e ele decidiu trabalhar com lagartos, ele decidiu testar essa teoria do relaxamento ecológico em ilhas, que ele chamou de ilhas de cerrado na Amazônia, que são as savanas amazônicas, né? Então, na Amazônia a gente tem, né, essas ilhas de cerrado, né, em vários pontos da Amazônia você tem fragmentos, né, naturais, né, de cerrado no meio da Amazônia, uns bem grandes, né, uns menores. Aqui estão, como que a gente pega os lagartinhos, né, a gente usa esses baldes, essas lonas, que, né, cercas guias, o bichinho vem correndo, bate na lona e cai dentro do balde. E aí, bom, a primeira coisa que ele viu que nas áreas, né, usando o mesmo, né, tamanho de área, nas áreas de dentro do cerrado você tinha muito mais espécies do que nas savanas, ou seja, poderia acontecer o relaxamento ecológico. Mas
o Daniel ele separou os grupos, né? Ele separou grupos diferentes de lagartos. Então, para esses grupos de lagartos de chão, que são mais rápidos, né? Calango verde, calanguinho verde, esses bichos que ocorrem aqui no Nordeste também, eles não tiveram relaxamento ecológico, ou seja, tanto nas áreas de cerrado quanto nas áreas de savana, eles têm mais ou menos a mesma densidade, a densidade flutua, mas varia pouco. E o que eles comem, em termos de morfologia, em termos de dieta, em termos de reprodução, é a mesma. Né? A gente fala que eles têm uma inércia filogenética, ou seja, a filogenia molda a ecologia, os nichos ecológicos desses caras. Então, independente se tem mais bicho competindo ou menos bicho, esses bichos vão ter, o lugar que seja, mais ou menos a mesma ecologia. Mas tem um outro lagartinho, né, que são esses tropiduros, né, esses bichos que todo mundo conhece, né, que são esses caras que vivem aí em parede e tal, em rochas, né, nos muros de casa. Esses caras, eles mostraram muito relaxamento ecológico, ou seja, nas áreas de savana, são áreas menores, você tem menos espécies deles, mas as espécies que tem, elas são muito comuns, né? Você tem muitos indivíduos desses caras, e esses caras eles comem mais coisas, eles usam o ambiente de diversas formas e eles reproduzem, né, ao longo de mais tempo, né? Então a gente tem essas ilhas, né? E para terminar, né, o estudo das ilhas, né, tanto biografia de ilhas como liberação ecológica, podem ser usados para a gente traçar a estratégia de conservação, né, ilhas, principalmente no desenho das unidades de conservação. Ou seja, né, a gente dentro da biologia da conservação, vocês vão ver isso no semestre que vem, quando vocês estiverem, talvez semestre que vem, talvez esteja fazendo agora, mas quando vocês estiverem em disciplina de biologia de conservação, tem uma abordagem, né, dentro da conservação que chama o SLOS, né, Single Large ou Several Small. Né, o que é melhor? Né, eu ter uma área única ou várias pequenas. Não é só isso, mas é no desenho das unidades. Né, o que é melhor? Uma área grande, uma área pequena. Qual que é o melhor desenho? Né? Uma área circular ou áreas retangulares? Né, porque isso varia com efeito de borda. Né? O que é melhor, né? Áreas agrupadas ou áreas espalhadas, áreas conectadas ou desconectadas. Não tem um certo, né? Tudo isso varia de acordo com o seu desenho, de acordo com suas áreas, os ambientes das suas áreas e tal. Né? Isso é muito, a gente tem o exemplo mais clássico aqui, né, Rio Tinto e Mamanguape, da Rebio, né, Guaribas, que tem a SEMA 1 e SEMA 2, lá em Mamanguape, SEMA 3 em Rio Tinto, né, uma única unidade de conservação dividida em áreas, e hoje a gente tem vários e vários estudos tentando conectar as áreas de unidade de conservação da Paraíba e tal, né, então tudo isso tem a ver com esses estudos de ilhas, né, e isso é muito legal, assim, pensar que esses trabalhos de ilha que surgiram lá, né, em 1700, que o trabalho de Foster passou por Darwin, passou por, sabe, por Hutchinson, né, por May, grandes pensadores em ecologia. Até hoje a gente tem trabalhos em ilhas para gerar conhecimento, né, sobre ecologia, né, sim. Então, ilhas são essenciais para nosso entendimento de ecologia de comunidades e tal. Bom, essa era a aula, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado, né? Se ficou alguma dúvida, vocês podem voltar na aula. A aula vai estar no SIGA, obviamente. Essa aula, não tem uma aula, não tem um capítulo, por exemplo, nos livros de ecologia, mas todo o conteúdo da aula estão nos livros, né? Desde lá, tipos de ilhas até biografia de ilhas, liberação ecológica, tudo isso está nos livros, Hickliff, Bergman, né, o livro que vocês pegarem para ler ecologia, para estudar ecologia, mas acho que deu uma condensada aqui na aula, óbvio, né, qualquer dúvida vocês tragam para a próxima aula que a gente tiver presencial, né. Eu acho que agora sim deu certo, né, então a aula finalizo por aqui, até a próxima aula presencial, gente. Até a próxima.